Muito bem, já está conectado comigo aqui o Dr. Paulo Hernandes Viscardi. Vamos falar sobre ações do Ministério Público. Dr. Paulo, ele está lá em Vilhena, né, produção? Está lá em Vilhena, Dr. Paulo está em Vilhena e vai falar conosco agora sobre essa questão do Ministério Público com um evento que vai ser realizado no dia 18. Seja bem-vindo ao nosso Band Cidade Rondônia, é uma satisfação recebê-lo. Olá, amigos, tudo bem? Adilson, satisfação é minha em estar aqui, ainda que virtualmente, dividir esse tempinho contigo mais uma vez. Eu já estive aí no seu programa, gostei muito, muito didático a sua forma de abordagem. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o seminário, né, que vai acontecer no dia 18 de novembro, um seminário cujo título é o Ministério Público, a Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa e Saneamento Básico. São temas muito importantes, muito caros para a nossa sociedade rondoniense. Doutor, eu queria começar fazendo um questionamento, se o senhor me permite. Ao longo do bate-papo, a gente vai fortalecendo os eixos temáticos desse seminário, quem realmente pode ou deve participar desse seminário. Mas eu queria entender um ponto específico. Por que a gente encontra, doutor, tanta dificuldade para implementar algo que já é lei e que é obrigatório que se tenha? Porque um dos eixos aqui é justamente a questão dos tratamentos com os resíduos sólidos. E nós temos ainda hoje dificuldades, não só em Rondônia, no país, em fazer com que os gestores públicos tratem isso, eu vou até usar o termo, de forma mais séria, né, doutor? Isso, Adilson, exatamente. Foi muito feliz essa sua abordagem, né? Nós temos um panorama nacional no que toca a questão da gestão e da destinação final de resíduos domiciliares, que são os resíduos sólidos mais comuns nossos. É um panorama preocupante, né? Eu estou agora aqui olhando na minha tela o computador Mapa do Brasil e eu acho que eu tenho a oportunidade de dividir aqui com vocês, né? Será que eu consigo compartilhar a tela? Consegue sim. Se o senhor substituir a tela do senhor pela do mapa, a gente vai ter acesso. Vou tentar aqui, vamos ver. A gente está conversando com o doutor Paulo Viscardi, ele é lá do município de Vilhena e é do Ministério Público. Agora, dia 18, vai ter um seminário com eixos temáticos de extrema importância para debate com a sociedade. A gente está no ar aqui, doutor, o senhor também tem acesso ao que está no ar aí, correto? Sim, ótimo. Eu estou vendo, mas não é essa tela que eu queria compartilhar com vocês. É a tela do mapa do Brasil, para mostrar exatamente o panorama nacional quanto essa questão de resíduos sólidos. Tá, ao longo da conversa, doutor, se o senhor conseguir printar e mandar via WhatsApp, a gente também improvisa e faz aqui, tá, doutor? Ótimo. A gente pode ir discorrendo o assunto. Ótimo, mas então, para não gastarmos nosso tempo aqui com esse imbróglio tecnológico, já adianta que vocês já perceberam que tecnologia não é meu forte, por isso que eu fiz direito e não TI. Somos dois, doutor, porque o negócio também comigo não entendo nada. Olhando esse panorama geral do mapa brasileiro, a gente vê com muita preocupação quando a gente sai do sul e sudeste, essa questão da destinação final de resíduos sólidos domiciliares. E eu posso adiantar para a sociedade rondoniense, e aqui eu preciso externar os parabéns aos gestores, não só estadual, mas municipais, que do norte, da região norte, Rondônia é destaque no que toca à destinação final, sobretudo para os aterros sanitários, né, que seria a destinação final corretamente, né, correta, adequada. Nós estamos a uma distância muito grande do Amazonas, do Acre, do Pará, estamos muito melhores que eles, inclusive Mato Grosso do Sul, um panorama mais ou menos parecido, mas Tocantins, Goiás, Rondônia está à frente de todos esses estados. Agora, quando a gente vai para o sul, sudeste, aí existe uma diferença muito grande, gritante mesmo. Isso nos indica o quê? Que nós temos muito, aquela questão de analisar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Se a gente analisar, por um lado, nós estamos de parabéns, os gestores, com relação à nossa região norte e até centro-oeste, mas, por outro lado, também indica que nós temos muito a avançar ainda a esse tema, sobretudo, principalmente na região de Guajará-Mirim e na nossa capital, que é tão desgastada aí com relação a esse tema, não só de resíduos sólidos,
mas também saneamento, esse esgoto. E principalmente o saneamento, né, doutor, que nos assusta muito e que não é um problema atual. Isso é um problema que nós enfrentamos há décadas. E que o senhor pontuou uma das questões, por exemplo, a destinação dos resíduos sólidos, Rondônia começa a se destacar, porque parece que está levando com um pouco mais de responsabilidade. Esses outros eixos temáticos do seminário que vai ser realizado agora no dia 18, não por falta de acompanhamento das instituições, porque o Ministério Público ele tem se debruçado com muita seriedade já ao longo da sua história para fazer com que seja cumprido as normativas de respeito e preservação ao meio ambiente, né, doutor? Isso, nós estamos muito atentos com relação a esses eixos temáticos, que são muito importantes, né? Só para eu trazer dados aqui, exemplificar de forma mais didática essa questão dos impactos que resíduos sólidos e, sobretudo, o saneamento, eles causam na nossa realidade. Nós temos aqui em Rondônia, o último censo que foi feito, 1,8 milhão de moradores, quase 960 mil vivem em locais que não possuem acesso à água potável e, pasmem, a maioria deles estão em Porto Velho, que é a nossa capital. Doutor, você está falando de 50% da população do estado. Isso, não tem acesso à água potável. E 1,7 milhão, ou seja, 94%, não possuem acesso a serviços básicos de coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, o nosso esgoto hoje, via de regra, é sumidouro, fossas e fossas sépticas, que são aquelas menos danosas ao meio ambiente. O que isso impacta? Eu trago um estudo aqui do Instituto Trata Brasil, que nós teríamos, se implementado saneamento básico 100% no estado de Rondônia, uma redução de quase 4 milhões por ano de custos com a saúde. Setor iniciativa privada, 23,8 milhões por ano em razão do aumento da produtividade do trabalho. 27 milhões em razão da valorização imobiliária, renda, por conta da questão do saneamento básico. Então, assim, a inexistência ou a precariedade do nosso saneamento hoje, ele causa impacto em diversas áreas. Eu diria que é um impacto transversal, vai desde a área da saúde, a área econômica, enfim, e que corrói o nosso estado de Rondônia, principalmente a nossa capital. Salvo engano, me parece, e aqui eu ouso dizer de memória, mas me parece que a cidade um pouco mais avançada com relação ao saneamento hoje no estado de Rondônia seriam Cacoal e Cerejeiras. Em Vilhena, aqui está em fase de implantação ainda. Alguns bairros já estão sendo construídos, a infraestrutura necessária, mas ainda não está funcionando. Mas estamos iniciando. E esse seminário vem justamente jogar luz a esse tema importante, né? Saneamento, resíduos sólidos. Justamente. Eu quero que o senhor se aprofunde um pouco mais na programação do seminário, mas antes eu queria deixar um comentário, eu queria que o senhor comentasse o comentário. Nós estamos basicamente saindo agora de uma campanha eleitoral. Nós não conseguimos observar em nenhum plano de governo de qualquer um dos candidatos que postularam cargos, e aí não é Rondônia, eu estou falando de forma universal mesmo, políticas públicas a serem implementadas justamente em se tratando dessa questão do saneamento, a coleta de resíduos sólidos, esses impactos ao meio ambiente. Parece que não é uma preocupação do gestor, ou será que não seria uma prioridade porque é um tipo de atividade e de investimentos que não aparece a curto prazo? É um ponto que chama a atenção, né, doutor? O que nós temos, historicamente, a gente tem já esse jargão político, esse costume já brasileiro de que saneamento, obras, infraestrutura com relação a saneamento, com relação a esses pontos, logística reversa, resíduos sólidos, eles não geram retorno, eles não trazem retorno político. Por quê? Porque são obras de infraestrutura que demandam grande quantidade de dinheiro,
envolve um investimento muito alto, mas que assim, elas não são visíveis, né? E como os resultados são colhidos a longo prazo, o gestor que inicia, que starta esses projetos de infraestrutura grandes, eles provavelmente no futuro eles não serão os mesmos que colherão os frutos, né? É igual aquela história do plantador, né? Da pessoa que planta tâmara, né? A pessoa que planta tâmara, ela não colhe a tâmara, porque geralmente a tâmara demora de 80, 90 anos para começar a produzir. Então, a gente precisa criar essa concepção nos gestores públicos de que existem muitos projetos importantes cujos impactos serão futuros, mas assim, que trarão muitos benefícios cedo ou tarde, ainda que um pouco tardiamente, mas trarão benefícios significativos para a sociedade. Diria que nós precisamos de gestores, plantadores, cultivadores de tâmaras. Perfeito. Agora, doutor, essa parte que o Ministério Público vem desenvolvendo, a exemplo do seminário que acontece dia 18 agora, é também, sem sombra de dúvidas, no meu entendimento, doutor, meios de despertar a sociedade para vir para o debate, para conhecer a importância desses assuntos, né, dessas atividades serem levadas a sério, porque quanto maior o número de pessoas que conhecerem a importância dessas ações, consequentemente, maiores serão as cobranças dos nossos gestores públicos, né, doutor? Isso, e assim, o que a gente quer mais é trazer todos os atores políticos e sociais para que que a gente inicie um debate sobre esses temas tão importantes, como a gente já vem dizendo aqui nesse nosso tempinho juntos aqui, né? O objetivo maior, então, é para que a gente inicie um processo de diálogo horizontal e não vertical, todos nós sem imposições, mas dialogando, para que a gente construa políticas públicas eficazes e eficientes dentro dessas áreas, né? Saneamento, logística reversa, resíduos sólidos, são temas muito importantes, né? E doutor, por isso... A logística reversa, só pode concluir o raciocínio, mas só deixa claro para a audiência de que se trata especificamente. Pois bem, quando nós criamos o nosso plano nacional de resíduos sólidos, que é a nossa lei que trata sobre lixo, sobre resíduos, ela tem como um dos princípios, como um dos pontos básicos do norte, como a sustentação de toda a política pública que há que ser desenvolvida no que toca a esse tema, a questão da corresponsabilidade sobre aquilo que é produzido. Corresponsabilidade implica dizer que tudo aquilo que é produzido, inclusive as embalagens, enfim, tudo que é usado na cadeia de produção de um determinado produto, ele precisa ter responsabilidade coletiva, ou seja, a responsabilidade pelos resíduos, pelo lixo, pelos rejeitos de um determinado produto, ela é não só da empresa que fabrica, mas da empresa que revende também, do poder público que precisa adotar políticas públicas para lidar com o lixo que isso gera, com os rejeitos, com os resíduos que isso gera, mas também a população em si também, né? Então, todos nós somos responsáveis por tudo isso. Dentro dessa coparticipação, dessa corresponsabilidade, criou-se, então, o Instituto da Logística Reversa para responsabilizar o produtor, o fabricante e o comerciante dos produtos também sobre os lixos gerados por aquilo que ele produz. Ou seja, vamos dar um exemplo. A tão utilizada e tão vendida hoje garrafinha long neck, que gera resíduo, que gera lixo, uma quantia significativa para o estado de Rondônia. Isso nós temos dados que comprovam isso. Quem é responsável por gerir e por dar destinação correta a essas garrafinhas? Ora,
vai de acordo com essa corresponsabilidade ou responsabilidade solidária, vai desde aquele que consome, ou seja, nós temos que, na nossa casa, colocar, destinar para coleta seletiva. Aí o município, através dessa coleta seletiva e dos catadores, eles destinam isso para algumas empresas que moem, transformam esse produto em outros produtos, e esses, então, eles se beneficiam disso, ou então dão a destinação adequada quando não há nenhuma atividade que ela possa ser reutilizada. E essas empresas que produzem o fabricante, por exemplo, a cervejaria que vende, se não tiver destinação adequada no estado, ela tem a obrigação de vir aqui, coletar e dar a destinação correta. E aí essa etapa dessa cadeia de resíduos sólidos a gente chama de logística reversa, que é a obrigação do produtor e do comerciante de pegar de novo, pegar de volta esse produto, essa embalagem, esse rejeito e dar a destinação adequada. Perfeito. É bom deixar bem claro também para a sociedade, né, doutor? Porque muitas das vezes essas ações do Ministério Público são vistas como ações que atrapalham o desenvolvimento em termos do empreendedorismo e as suas atividades. Muito pelo contrário, são medidas que são tomadas justamente para que o desenvolvimento e o olhar empreendedor seja implementado e cresça de forma sustentável e com mais solidez, porque você faz a coisa correta pensando a longo prazo. O Ministério Público do Estado de Rondônia realiza agora, dia 18 de novembro, é o 10º seminário, o Ministério Público, a gestão de resíduos sólidos e logística reversa e também saneamento básico. Vai ser no auditório do edifício sede da instituição aqui na capital e é um curso voltado para toda a sociedade em geral, bem como principalmente membros da Curadoria do Meio Ambiente, Urbanismo e Consumidor e gestores ambientais do Executivo Estadual e Municipal. Eu estou conversando com o doutor Paulo Hernandes Viscardi, ele é promotor e nos honra com esse bate-papo aqui. Eu agradeço pela participação, doutor. E só para encerrar, para participar, é demanda espontânea ou tem alguma inscrição prévia? Precisa se inscrever previamente na nossa página de internet, na nossa página da internet, tem também esse contato da Abrampa, né, que está aí, se entrar em contato com esse telefone, tem também o e-mail, também, mas na página do Ministério Público, se nós formos no ícone lá, ESMPRO, ESMPRO, que é a nossa Escola Superior do Ministério Público de Rondônia, clicou na abinha lá, ESMPRO, vai ter todos os cursos, aparecerão os cursos que estão em aberto, é só clicar nesse curso do nosso seminário, fazer a inscrição e já estará habilitado para participar. Aqueles que não conseguirem, poderão no dia do evento também, lá no Ministério Público, fazer a inscrição, mas a gente orienta até para prever a quantidade de pessoas, para adequá-las melhor no nosso espaço ali, para que o evento corra tranquilamente, sem intercorrência. A gente solicita inscrição prévia. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado ao doutor Paulo Hernandes Viscardi. Grande abraço, uma boa tarde. Sempre uma satisfação, doutor. Boa tarde, satisfação é minha. Um grande abraço, Adilson, um grande abraço a todos aí. Um abração para a Maríndia, na nossa comunicação do MP, é uma pessoa fantástica, tem levado o Ministério Público à sociedade, tem aproximado o Ministério Público da sociedade, isso é muito importante. Um abraço a todos os telespectadores também, estou sempre à disposição. Uma boa semana a todos. Opa, muito obrigado mais uma vez. O assunto é meio ambiente.